Olá, tudo bem contigo? Estamos entrando na segunda semana de estudos Como Interpretar as Escrituras, 4 e 5 de abril, Origem e Natureza da Bíblia. Nesta semana, nós vamos estudar sobre conceitos de revelação, inspiração e iluminação. A religião cristã é uma religião revelada. Em outras palavras, seria impossível ao ser humano compreender o que o cristianismo ensina se não fosse revelado por Deus. O conceito, portanto, é que a Bíblia não é simplesmente um livro escrito por homens, por seres humanos, mas a Bíblia é a palavra revelada e inspirada por Deus. E é o que nós vamos tratar essa semana. O verso para memorizar dessa semana se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. O verso que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses não deixa margem para dúvida. Ele fala categoricamente, olha, o que nós estamos pregando para vocês é a palavra de Deus. Essa é a doutrina mais importante de todas. Se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, todo o argumento consequente torna-se inválido. O pressuposto fundamental para o cristianismo, e na verdade não só o cristianismo, para o judaísmo e até o islamismo, o fundamento principal das três religiões monoteístas do mundo é que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você desacreditar disso, não há mais como conversar, não dá para prosseguir a conversa. Então esse é o fundamento, a doutrina fundamental. A Bíblia é a palavra de Deus. Daí se desenvolve todas as outras doutrinas. Então vamos seguir com o pensamento. Como a Bíblia é o fundamento de todas as doutrinas, ou seja, eu tenho que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e revelada. O nosso guia de estudo no domingo apresenta a passagem bíblica fundamental a respeito do assunto da revelação e inspiração divina, que está em 2 Pedro, no capítulo 2, versos 19 a 21. Vamos ler. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Vamos destrinchar esse texto aqui e aí a gente já completa o nosso estudo de hoje. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Então, no primeiro momento aqui, fazer bem em atendê-la. Em outras palavras, a compreensão das Escrituras está proporcionalmente ligada à sua disposição em obedecê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Em outras palavras, eu tenho que assumir que eu tenho alguns probleminhas aqui, que nós somos seres pecadores e vivemos num mundo de pecado, ok? Compreendeu? Ela brilha em lugar tenebroso. Em outras palavras, não sou eu que tenho que colocar minha visão e meu entendimento sobre a Bíblia, mas é a Bíblia que vai colocar a visão dela, o entendimento dela em mim. É o que muitas pessoas fazem. Elas querem que a visão delas se adequem à Bíblia. Mas, na verdade, é a visão bíblica que tem que transformar a sua visão, porque o lugar tenebroso é aqui, sou eu e você. Até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Em outras palavras, essa transformação, esse entendimento, ele é progressivo. Não dá para você conhecer as coisas do dia para a noite. Não dá para você ser transformado do dia para a noite.
Você adquiriu hábitos ruins, eu adquiri hábitos ruins ao longo de toda uma existência, de toda uma vida. E somente quando eu começo a ler, meditar com o coração aberto a palavra de Deus, é que vem transformar esses meus hábitos. Na verdade, substituir hábitos, arrancando, extirpando hábitos ruins e inserindo, internalizando hábitos bons. E isso é uma progressão. Talvez leve a vida toda alguns hábitos, até que o dia clareia e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Deus fala, vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne em vocês. Vou derramar meu espírito sobre vocês. O verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Qual que é o fundamento disso aqui? O fundamento mais importante de todos, a analogia da fé. Sola Scriptura. Em outras palavras, não é a tua particular interpretação que vai mostrar o que a Bíblia significa, mas a Bíblia fala por si mesma. A Bíblia e somente a Bíblia. A interpretação da Bíblia depende somente da Bíblia, não depende do seu ponto de vista, não depende da tua cultura, não depende da tua realidade, não depende dos seus sentimentos, não depende daquilo que você quer ouvir. A Bíblia fala por si mesmo, ela é totalmente livre porque Deus é o único ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia, ela fala por si mesma. Então, quando você vai ler a Bíblia e você tem alguma dificuldade em entendimento em algum ponto específico dela, você não pode se desmotivar. Você deve permanecer, continuar a sua leitura, a sua meditação, porque a Bíblia vai responder às próprias dúvidas que surgirem na sua mente, desde que você esteja com o coração aberto para ouvir o que ela tem a dizer e se submeter, obedecer àquilo que ela está dizendo a você. Bíblia e somente a Bíblia. Por fim, o último verso. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, como eu já disse na introdução, a Bíblia é um livro revelado, ou seja, ainda que 40 autores diferentes, aproximadamente, ao longo de 1500 anos, escreveram a palavra de Deus, na verdade eles foram instrumentos de Deus para essa revelação, porque o autor da Bíblia é o Senhor Deus, é o Espírito Santo. Daí, a conclusão é o seguinte: você fica orando pelo batismo do Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa a você: se você ora pelo batismo do Espírito Santo e está tão ansioso por receber o batismo do Espírito Santo, o único caminho é ter contato com a palavra de Deus. Porque ao ler e meditar na palavra de Deus, eu tenho contato com o autor da palavra de Deus, que é o Espírito de Deus. E aí eu recebo o Espírito Santo. Então existem muitas pessoas por aí que buscam esse êxtase, esse batismo do Espírito, mas na verdade desprezam o estudo das Escrituras. E se você despreza os estudos das Escrituras, você está desprezando o autor. E quem é o autor? O Espírito de Deus. A palavra é revelada, sua origem é divina e não humana. Portanto, não é a minha vontade que tem que ser feita, mas faça-se a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. E como é que eu sei a vontade de Deus? Só lendo a Bíblia. Você que está aí nesse período de reclusão, você que está nesse período de isolamento, ou até você que está trabalhando home office, cuidado, leia a palavra de Deus. Dedique tempo ao estudo das Escrituras, porque é a única maneira dessas trevas que somos nós ser iluminada e transformada e preparado para se encontrar com a luz do mundo, Jesus Cristo. Tenha um bom dia.